John Cena, Roman Reigns, CM Punk, Seth freaking Rollins, Drew McIntyre e no final deu Jey Uso. Pessoal, é do Royal Rumble de 2025 que nós vamos falar. Não se esqueçam, eu gostaria já de pedir no início do vídeo para deixarem um like caso vocês gostem desse estilo de vídeo, que é um estilo de vídeo simples, porém feito com carinho de fã para conversar com você sobre o mundo da WWE. Eu vou falar sobre os combates que aconteceram nesse Royal Rumble 1 por 1. Não vai ser um vídeo muito longo não, apesar dos Royal Rumble matches serem lutas muito longas. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu presumo que você que está assistindo aí já viu o PLE, tá bom? Então, o Royal Rumble match feminino. No início desse Royal Rumble match feminino, eu nem vou dizer o início, tá? Talvez seja a primeira metade, eu achei um combate até então chato. Por quê? Porque os nomes eram desinteressantes? Não, até que não. Os nomes eram bem bacanas, alguns nomes conhecidos, outros nem tanto, mas a gente sabia que tinha algum talento. Nomes que vieram para a WWE, seja porque subiram do NXT para o main roster, como é o caso da Roxanne Perez, ou no caso da Jordynne Grace, que saiu da TNA e agora está oficialmente na WWE. A gente tem que saber se ela vai para o NXT ou para o main roster. Depois apareceu Bianca Belair, Io Sky. Foi entrando nomes muito interessantes, só que eu achei chato porque não haviam eliminações. Se eu não me engano, lá pra 10ª entrada que teve no Royal Rumble, acho que ainda não tinha sido eliminado ninguém ainda. Ou se tinha, só um. Tinha muitas mulheres dentro de ringue. E uma das graças do Royal Rumble, além das entradas, dos retornos, das surpresas, são de fato as eliminações que acontecem durante o combate. E essas eliminações não estavam acontecendo. Mas depois foi melhorando. Como eu disse, esse Royal Rumble tiveram nomes muito interessantes. Nós tivemos a aparição, além desses nomes que eu já citei, né, da Roxanne Perez, da Jordynne Grace. Nós tivemos o retorno da Trish Stratus, que é sempre muito interessante quando aparece no Royal Rumble, por toda a história que ela teve na WWE. Aparições também de superestrelas do NXT, como foi o caso da Julia e da Stephanie Valkyrie. O retorno da Alexa Bliss, que talvez a Alexa Bliss conseguiu o maior pop da história da divisão feminina. Como o público ficou feliz em ver a Alexa Bliss de volta. Perdão. Ela retorna com aquela boneca Lily que ela usava nos tempos de que ela tinha aquele personagem sobrenatural que foi criado com a storyline dela com o Bray Wyatt. Nós também tivemos, obviamente, a Nia Jax, que fez a limpa do ringue, como ela faz de costume. O retorno da Charlotte Flair, que não foi um retorno que surpreendeu ninguém, porque já foi anunciado, ela fez uma grande entrada. Mas um dos destaques que eu diria, pelo menos pra mim, um dos destaques negativos foi a expectativa pro número 30, que não me pegou de surpresa. Eu já tinha noção de que a Nikki Bella muito provavelmente iria aparecer. Eu sinceramente não entendo como alguém pode gostar da Nikki Bella como wrestler. Nunca me chamou atenção em rigorosamente nada. E parece que a WWE fez de propósito para sacanear fãs como eu. Mas não me sacanearam porque, como eu disse, eu já esperava que isso fosse acontecer. Em um determinado momento ficou muito interessante o combate, mas teve uma coisa que eu não gostei, que foi um momento onde a Nia Jax elimina uma porção de superestrelas. E entre essas superestrelas que a Nia Jax eliminou, tava lá Bianca Belair, Io Sky, se eu não me engano, Naomi. Várias superestrelas que tinham alguma chance de vencer foram eliminadas de uma vez só, ficando dentro de ringue Nia Jax. Perdão, pessoal, tô um pouco gripado. Nia Jax, Charlotte Flair e Roxanne Perez. Então, se já estava um pouco óbvio que a Charlotte Flair iria ganhar, ficou mais óbvio ainda. E no final deu Charlotte Flair, obviamente. A Charlotte Flair é a primeira mulher a vencer por 2 vezes a Royal Rumble Match. É um resultado que eu já esperava. Muito provavelmente a Charlotte Flair vai enfrentar a Tiffany Stratton na WrestleMania. Eu preferia que fosse uma outra vencedora, tipo a Io Sky, para desafiar uma Rhea Ripley da vida. Mas você tem uma mulher que eu já esperava que fosse vencer o Royal Rumble Match por 2 vezes. Essa mulher, sem dúvida, seria a Charlotte Flair. É um resultado que incomoda principalmente a IWC americana. Mas é isso, pessoal. Charlotte Flair é a maior de todos os tempos, então era uma questão de tempo até que ela fizesse isso. Agora, vamos ver se ela realmente vai enfrentar mesmo a Tiffany Stratton na WrestleMania, quem que vai ser a heel, quem que vai ser a Babyface. Vai ser muito interessante acompanhar.
Aí depois nós fomos para um combate válido pelo título de Tag Team da WWE, o WWE Tag Team Championship, entre os campeões, o DIY contra o Motor City Machine Guns. O DIY abriu a contagem, né? Abriu a vantagem, na verdade, porque foi um combate de 2 over 3 falls match. O DIY fez 1-0, o Motor City Machine Guns empatou, e depois no final do combate Street Profits apareceu, atrapalhou o Motor City Machine Guns e com isso o DIY acabou vencendo. Depois do combate o Street Profits atacou também o DIY. Foi um combate interessante, mas foi um combate que veio depois da Royal Rumble Match feminina, então acredito que o público estava bastante cansado. Eu estava cansado, então o público não ajudou muito o combate, apesar do combate ter sido muito bom. Vamos ver. Vamos ver, eu já sabia que o DIY ia continuar com o título, só que da maneira como eles venceram não descredibilizou o Motor City Machine Guns, e agora com o Street Profits de volta, tudo vai ficar mais interessante. A divisão de tags do SmackDown é interessante. Se você nunca prestou atenção, preste atenção para vocês verem. Tem a DIY, Motor City Machine Guns, agora o Street Profits, o Pretty Deadlies, tem storyline na divisão de tags do SmackDown, ao contrário da divisão de tags do Monday Night Raw. Aí nós fomos pro combate válido pelo título da WWE. Cody Rhodes defendeu seu título contra Kevin Owens. Os dois títulos foram pendurados, né? O título que o Kevin Owens levou, o Wing Eagle Belt, né? Esqueci o nome do cinturão. E o Cody Rhodes também, obviamente, colocou o seu título da WWE. Eles foram para esse ladder match, um ladder match bastante violento, cheio de bumps, né? Cheio de golpes, onde um jogava o outro na escada de diferentes maneiras, o que é muito divertido de se assistir, mas perigoso. Né? Perigoso ter algum tipo de lesão, porque eles realmente foram a fundo nesses spots, nesses bumps na escada. Teve um momento que o Sami Zayn apareceu, mas ele não interferiu propriamente no combate, além do fato de ficar preocupado com o Kevin Owens. Ai, perdão, pessoal. Nossa, tá muito difícil. Ai. Mas o ponto alto do combate foi o momento onde o Cody Rhodes começa a virar o Homelander, né? Todo mundo quer que o Cody Rhodes turne heel e vire o Capitão Pátria. Ele ataca o Kevin Owens de uma forma brutal, ele faz o Kevin Owens sangrar. E quando parecia que o Kevin Owens ia se recuperar ao aplicar um low blow no Cody Rhodes, ia fazer um package power driver no Cody Rhodes, o Cody Rhodes reverteu e finalmente fez um Alabama Slam na WWE, né? Tem um tempão que o Cody Rhodes não fazia. Ele fez um Alabama Slam no Kevin Owens na escada. Quebrando a escada, o Cody Rhodes com isso consegue vencer o combate. Uma excelente defesa de título, o melhor combate desse Royal Rumble. Tenho certeza que muita gente não vai ver o Kevin Owens com maus olhos, ele não saiu descredibilizado. Isso foi bom pro desenvolvimento de personagem do Cody Rhodes, que está se mostrando bastante cansado. E agora, depois da maneira como ele se comportou com o Kevin Owens, muitas pessoas que acham que o Cody pode fazer um heel turn, agora vão achar ainda mais, né? Porque o Cody Rhodes ficou bastante violento nesse combate. A Jack, repórter da WWE, falou que o Cody Rhodes se lesionou. A gente não sabe se essas lesões fazem parte da kayfabe, né, de um storyline, de um angle, ou se foram lesões de verdade que podem fazer com que o Cody Rhodes abdique o título da WWE. Tudo está imprevisível agora, vamos ver o que se segue, mas foi uma ótima defesa de título por parte do Cody Rhodes. Aí, a gente vai pro Royal Rumble Match feminino, né? Perdão, o masculino. Oh, meu Deus do céu. Royal Rumble Match masculino. O Royal Rumble Match masculino, na minha opinião, foi uma luta muito boa. Eu gostei bastante, eu gostei de ter começado com o Rey Mysterio e o Penta. Gostei das entradas do Chad Gable, da aparição especial do Joe Hendrick. Eu gostei do booking do Braun Breaker nesse combate, ele saiu muito bem. Gostei ainda mais da força dominante que o Jacob Fatu conseguiu demonstrar nesse Royal Rumble Match, apesar de não ter gostado da eliminação dele. Por quê? Porque o Jacob Fatu no Saturday Night's Main Event destruiu completamente o Braun Strowman. E o Braun Strowman já voltou como se nada tivesse acontecido e o Braun Strowman eliminou o Jacob Fatu. Levando isso em consideração, e levando em consideração também que o Cody Rhodes e o Kevin Owens chegaram com seus próprios títulos para o combate deles, prova que o Saturday Night's Main Event não serviu para absolutamente nada, né? Porque você se lembra que o Saturday Night's Main Event serviu para que o Cody Rhodes e o Kevin Owens meio que deixassem os títulos
deles, né, abdicassem os títulos até o dia do Royal Rumble. Isso não aconteceu. Eles pegaram os títulos de volta. E o Jacob Fatu atacou brutalmente o Braun Strowman, e o Braun Strowman simplesmente apareceu como se nada tivesse acontecido, então não serviu pra nada, né? Mas, tirando esse booking do Jacob Fatu com a eliminação do Braun Strowman, eu tava achando o Royal Rumble match masculino muito legal. Teve um momento das grandes entradas, o Roman Reigns já tinha chegado, já tinha eliminado o Braun Breaker, sem descredibilizar o Braun Breaker em nada, né? Foi muito interessante. O Reigns tinha eliminado também o Joe Hendry. O Roman já estava dentro de ringue, até que chega o Cena. Quando o Cena e o Roman vai fazer o face-to-face, chega o Punk. E depois que o Punk entrou, chega o Rollins. E aí pra mostrar, né, o quanto esse Royal Rumble tinha grandes estrelas. Porque foi assim que foi promovido esse Royal Rumble, né? Um Royal Rumble match de grandes estrelas. O Drew McIntyre também estava dentro do ringue. Eu peço licença a vocês por um momento. Ele estava em cima da cama. Aí ele desceu só pra pedir pra me pegar ele de novo. O que eu faço com ele? O Drew McIntyre já estava dentro do ringue. Eu acredito que muita gente possa ter ficado um pouco decepcionado com a posição de número 30, que foi o Logan Paul. Mas eu já sabia. Não me pegou de surpresa, não, a entrada do Logan Paul. E aí é onde as polêmicas começam. Oh, meu Deus do céu. Será que hoje o Dobby ou a gripe vai me deixar terminar de gravar esse vídeo? Mas o que é isso? As polêmicas começam a partir daí. Por quê? Porque houve um determinado momento do combate aonde o Seth Rollins estava enfrentando o Roman Reigns e ele e o Roman Reigns estavam quase se eliminando. E aí o CM Punk aproveita disso e elimina tanto o Rollins como o Roman Reigns. E na distração do CM Punk, o Logan Paul elimina o CM Punk, que é inclusive quem eu achava que venceria esse combate. E aí teve uma brawl enorme do Rollins, o Reigns e o Punk fora do ringue. O Rollins atacou brutalmente o Roman Reigns com um curb stomp com os dois pés, depois um curb stomp em cima da Steel Steps. Atacou o Punk também. Foi uma brawl muito interessante, né? E aí, quem ficou dentro de ringue? John Cena, Logan Paul e Jey Uso. E nessa hora eu falei assim, nossa, a WWE tinha grandes estrelas e acabou eliminando as outras alternativas ao John Cena antes. Então, na minha opinião, o Royal Rumble tinha ficado com o seu vencedor já desenhado, né? Um vencedor previsível, o que não estava. No caso, seria o John Cena. Mas aí o John Cena eliminou o Logan Paul e ficou o Cena e o Jey Uso. E quando ficou o John Cena e o Jey Uso no ringue, aí eu fiquei com medo. Aí eu já não tinha aquela certeza. Eu achei que o Logan Paul iria eliminar o Jey Uso e no final o John Cena iria eliminar o Logan Paul. E ficou John Cena e Jey Uso. E o Jey Uso venceu. Venceu de uma forma tão feia, tão feia. Ele e o John Cena estavam lutando do lado da corda, né, perto da parte de fora do ringue, e o John Cena pega o Jey Uso para fazer um AA. E o Jey Uso simplesmente chega no ringue, né, consegue sair do AA e empurra o John Cena, assim, numa eliminação horrorosa. E aí nós temos o Jey Uso como vencedor da edição do Royal Rumble desse ano. O que acho a respeito disso? Olha, não dá para negar que Jey Uso é um fenômeno. Jey Uso é alguém que constantemente recebe o maior pop da noite. O público ama o Jey Uso. As pessoas compram a merchandise do Jey Uso. Muitas vezes o Jey Uso consegue superar o Cody Rhodes e o Roman Reigns e o Punk em questão de venda de merchandise. Então o Jey Uso é um talento. Muitas vezes eu falo isso. A gente tem que entender que a WWE não faz shows apenas para pessoas como você e eu, que muitas vezes só conseguimos dar audiência para a empresa assistindo os shows pela internet. Não, a WWE é uma empresa, ela visa lucros e ela se preocupa com aquele fã que vai nas arenas, paga ingresso, compra o merchandise dos seus superastros. Então, não é um total absurdo quando a gente pensa por essa ótica e se depara com a vitória do Main Event Jey Uso. O problema é que o Jey Uso, ele é extremamente limitado. Ele é limitado no microfone, principalmente depois que ele ficou sozinho, né? Ele tem essa sua caminhada solo. Ele ficou extremamente limitado no microfone e ele é muito mais limitado ainda dentro de ringue.
Quando eu digo que ele é limitado, não é que eu quero dizer que ele não é um grande wrestler, como por exemplo o LA Knight, que não é alguém conhecido por fazer grandes lutas. Não, ele é limitado mesmo. Os socos que o Jey Uso aplica são terríveis. A limitação do moveset dele, idem. Ele não tem experiência como wrestler individual. E digo mais, Solo Sikoa e até mesmo o irmão dele, Jimmy Uso, parece que são melhores que ele lutando. Ele é muito limitado. E mais uma coisa, se você pensar no Cody Rhodes, quando o Cody Rhodes venceu as 2 edições dele no Royal Rumble, o Cody Rhodes tinha uma história rumo ao título da WWE. Em 2022 ele retorna para a empresa, tem uma grande luta na WrestleMania contra o Rollins, vence o Rollins por 3 vezes consecutivas, inclusive com o peito totalmente destruído, vai lá, vence o Royal Rumble. Em 2024 o que acontece? Ele buscava uma vingança do Roman Reigns, ele tinha vencido o Brock Lesnar, ele tinha vencido grandes nomes. O Jey Uso recentemente perdeu para o Gunther no Saturday Night Main Event, uma luta pelo título mundial. Então o Jey Uso ele não tem um histórico de grandes vitórias. Pelo contrário, o Jey Uso ele perde muito. Então você tem alguém que é limitado no microfone, ainda mais limitado dentro de ringue, e não tem um histórico de grandes vitórias. E é esse nome que triunfa perante um Royal Rumble match galáctico, com nomes como John Cena, CM Punk, Roman Reigns, Seth Rollins, etc. Então, no meu ponto de vista, e eu acredito que é o ponto de vista da grande maioria das pessoas, foi uma péssima decisão fazer o Jey Uso vencer esse Royal Rumble match. Eu não queria que o John Cena vencesse, tá? O John Cena já venceu 2 Royal Rumble matches, assim, já venceu demais. Mas entre Cena e Jey Uso eu preferi o John Cena, tá? A minha aposta para esse Royal Rumble, minha torcida era pro CM Punk. Se o Drew McIntyre ganhasse, seria uma surpresa para mim e eu ficaria bastante feliz. Inclusive teve uma péssima eliminação de Drew McIntyre. Foi assim, do nada, sem emoção alguma. Mas a verdade é que a vitória do Jey Uso não caiu bem pra mim. E eu não sei não, viu? O Jey Uso no futuro pode entrar naquela lista dos piores vencedores da história do Royal Rumble, junto com Vince McMahon, Batista de 2014, Alberto Del Rio de 2011. Não foi uma boa decisão, pessoal. Não foi, tá? Mas eu quero saber de você. Você gostou dessa decisão? Coloca aqui nos comentários, eu peço desculpas, 1000 desculpas pra vocês pela minha condição nesse vídeo. Eu realmente estou bastante gripado, isso pode ter atrapalhado um pouco na maneira como eu converso. Mas eu queria fazer esse vídeo comentando com vocês, eu não sei se depois eu teria tempo pra isso, né? Mas as minhas impressões são essas, pessoal. Deixa o like caso vocês tiverem gostado, deixa aqui nos comentários as impressões de vocês. Até a próxima e tchau!